Olá, querido irmão, querido ouvinte, tudo bem com você? Chegamos hoje a Efésios, capítulo 1, versículo 23, que ele nos fala que Cristo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo, irmãos, ele enche todas as coisas. Por meio de Cristo, todas as coisas foram criadas. Plenitude aqui em Efésios, né, quer dizer que é algo que você coloca e não pode até enche, né, e não, até não cabe mais. Cristo, irmãos, é que enche todas as coisas nesse universo. Ele é o ponto de partida. Por meio de Cristo foram criadas todas as coisas. E isso a gente pode ver com maiores detalhes em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Eu espero que, se você puder nesse momento, acompanhe com sua Bíblia. Fala: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, irmãos, Cristo é o primeiro de toda a criação. E o versículo continua, o versículo 16: Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu gostaria aqui, irmão, de destacar nesse versículo duas frases, duas afirmações, né? O início do versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. E o versículo termina, né? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então observe que no versículo 15 fala que ele é o primogênito de toda a criação. Então, para poder fazer todo o restante da criação, primeiro, Deus ele criou Cristo, Senhor Jesus. E é como o irmão usou um exemplo muito prático. Você vai fazer um círculo com marca-passo, primeiro você estabelece o centro. Então você abre o marca-passo e gira, fazendo aquele círculo. Senhor Jesus. E Cristo, então, irmãos, é aquele centro, e com plenitude ele enche todo o conteúdo daquela circunferência, trazendo, né, esse simples exemplo, algo bem simplório. Irmãos, é como se essa circunferência, esse círculo, fosse o universo. Por um lado, para se fazer o universo, precisou primeiro se estabelecer ali um centro, e Cristo, irmãos, é esse centro. Todas as coisas, irmãos, foram feitas porque precisa do centro, e Cristo é o centro do universo. Então Deus ele pôde fazer todas as coisas, né? Todo o universo, então, irmãos, tem Cristo como centro. No versículo 17, nos fala, né, que ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o primogênito, ele é antes de todas as coisas. Mas talvez você pergunte, né? Como, irmão? Como assim, irmão? Ele é antes de todas as coisas. Cristo não veio há 2000 anos? E como é que ele é antes de todas as coisas? Como é que o universo foi criado em Cristo se ele só existiu há 2000 anos ali quando nasceu de Maria? Não, irmãos. Com base no capítulo 9 de Hebreus, Cristo e sua obra ele foi lançado para dentro da eternidade. A eternidade é sem fim, sem início, né? Não tem tempo, não corre o antes e o depois. A eternidade é como um círculo sem fim. Você não sabe, se você pegar uma aliança, né, que não tiver uma marcação, uma aliança simples, você não tem como dizer onde é o início e onde é o final daquela aliança. Assim é a eternidade. Quando algo está na eternidade, não tem tempo. Você não consegue definir, marcar tempos, irmãos. A eternidade é uma. E com base em Hebreus, tudo que Cristo é, a sua obra aqui na terra foi lançado para dentro da eternidade. Hebreus capítulo 9, versículo 14 fala: Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, a obra de Cristo foi oferecida a Deus pelo Espírito eterno. Então, por esse mesmo Espírito, irmãos, tudo que Cristo é,
ele pôde ser o centro do universo, né? Ele foi lançado para dentro da eternidade. E o versículo 18 nos fala, né? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Irmãos, eu fiquei muito maravilhado ao desfrutar disso aqui, porque até o versículo 17 está falando de toda a criação, toda a velha criação, né? Que nós ainda estamos, por um lado, fisicamente, na velha criação. Cristo é o centro de todas as coisas. Mas, irmãos, a nova criação, na esfera espiritual, Cristo também, irmãos, ele é o primogênito, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, mais uma vez, o primogênito. Se você pegar no versículo 15, fala que ele é o primogênito, mas ele é o primogênito no 15 da velha criação. Mas no versículo 18 aqui, irmão, não está falando mais da criação do universo. Está se falando agora de uma nova criação. Ele é a cabeça do corpo da igreja, mais uma vez. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. No versículo 15, ele é apenas o primogênito da velha criação. No versículo 18, ele é o primogênito da nova criação, porque ele foi o primeiro a surgir de entre os mortos, né? Para em todas as coisas ter a primazia. Senhor Jesus, em todas as coisas, irmãos, Cristo, ele é o centro, ele é o primeiro, né? Ele é quem, por meio dele, a igreja tem sido formada, ele tem encabeçado todas as coisas, ele tem tido a primazia. E com que objetivo, irmãos, tudo isso? Com o objetivo no versículo 19. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. A plenitude, mais uma vez, irmãos, é você colocar algo, é você encher algo até não caber mais. Irmãos, todo o universo ele tem sido enchido de Cristo. Ele é a plenitude do universo, até não caber mais. É por isso, mais uma vez, eu gostaria de convidá-lo a ler comigo Efésios capítulo 1, versículo 23, que fala, né, que Cristo é a plenitude, ou que a igreja, né, é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Irmãos, na nossa experiência, falando no universo, Cristo, ele vai preencher todas as coisas. Mas na nossa experiência, irmãos, por meio do nosso viver, o objetivo de Cristo é esse, é encher todas as coisas. É encher cada cômodo, desfrutando dessa palavra, né? Eu pude orar ao Senhor, Senhor, mas de forma prática, como trazer isso para a minha realidade? É que Cristo, irmãos, ele quer preencher cada aspecto do nosso viver. Cada aspecto do nosso coração, até mesmo aqueles cômodos que muitas vezes nós reservamos, irmãos, Cristo ele quer preencher. Numa caixa, estava pensando, né? Numa caixa, se você colocar alguns objetos, fica alguns cantos com vácuo, né? Que você não consegue preencher aqueles cantos, né? Mas, irmãos, o nosso coração, Cristo é como a água que ocupa, ele vai ali encaixa. Se você for botar objetos sólidos ali numa caixa, vai ficar algum canto sem poder comportar. Mas a água, irmãos, ela ocupa todos os espaços. O ar também ocupa todos os espaços. Irmãos, Cristo, ele quer ocupar cada espaço do nosso ser, do nosso viver. E a consequência, irmãos, é que ele vai expandir para todo o universo. Irmãos, essa é a obra de Cristo. Por um lado, ele é o ponto de partida, mas por outro lado, irmãos, ele é aquele que enche todas as coisas, ele é que une todas as coisas. Numa circunferência, né, um exemplo do raio da bicicleta, um exemplo bem simples, irmãos. Por um lado, Cristo é o eixo, mas, irmãos, para ter aquela circunferência daquele raio, da jante, você precisa dos raios que sustentam. Então, por um lado, irmãos, Cristo é esse centro, mas por outro é ele que sustenta todas as coisas preenchendo, mas não apenas alguns raios falhados, um aqui, outro ali. Irmãos, Cristo ele quer encher todas as coisas, ele quer sustentar todas as coisas nesse universo, no nosso viver e na nova criação. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de terminar esse vídeo com oração. Mas antes gostaria de te pedir que deixasse seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, amém? Senhor Jesus, ó Senhor, Tu és aquele que liga todas as coisas em uma só,
que nos faz um contigo mesmo, que faz um a esse universo. Senhor, é aquele que preenche todas as coisas. Senhor, e todas as coisas inclui a nós, inclui o nosso coração, inclui o nosso viver. Senhor, preenche, Senhor, todas as coisas. Ó, Senhor, tu é aqueles que sustenta, Senhor, esse universo com a tua palavra. No Senhor tudo subsiste. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor.